centralidade hoje assim, da mensagem que eu queria falar é para ter uma vida cristã madura, né? E um dos aspectos, na verdade, que mostra a maturidade da nossa vida cristã amadurecida é sermos co-participantes do sofrimento de Cristo. Nesses semanas anteriores, no ano passado, vendo a primeira carta do apóstolo Pedro, a gente viu vários aspectos, né, do que o apóstolo escreveu a nós, como apóstolo Paulo, para a maturidade da vida cristã. Vamos lá abrir a nossa Bíblia e vamos ver lá na leitura bíblica 1 Pedro 2, 20 e 21. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, suportais com paciência, se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligido e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 4, 12, 13. 1 Pedro ainda. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. E agora, Hebreus 5, 7. Esse é um versículo que eu me lembro que o Valquir falou quando a gente estava na Recife ainda, né? Quando a gente falava dos nossos tratamentos, sofrimento e tal. E naquela época a gente tratava muito desse assunto. Aí eu lembro que o Valquir leu esse trecho, falando assim, se Jesus, sendo filho, né, vamos lá ser fiel. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, preste atenção no 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém. Olha a profundidade, e assim como o Senhor nos mostra, na verdade, assim, primeiramente como cantamos nos hinos, o sofrimento do Senhor. Algo diferente não é reservado para nós. É lógico que o Senhor teve uma questão do sofrimento adicional, que foi pela questão da redenção. Desse sofrimento, nós não precisamos fazer parte. E se quisermos fazer, é algo totalmente contrário ao propósito do Senhor. Hoje ainda tem muitos cristãos ainda que simulam, né, procuram retratar a morte vicária do Senhor, tal, como uma encenação. Tem lá seu objetivo, mas ela não substitui mais a morte do Senhor, né, nem o trabalho da redenção. Isso daí é algo exclusivamente do Senhor. Agora, os sofrimentos, na verdade, que nos levam à maturidade, os sofrimentos pelas quais a gente pode passar, pela pregação do Evangelho, né, pelo cuidado com o corpo de Cristo, cuidado com os irmãos, esse sofrimento, sim, é objeto de galardão. Amém? Então, o que a gente vê é que a gente sempre procura fazer um retrato, assim, ainda que dinâmico da carta do apóstolo Pedro. No início da carta de Pedro, a gente vê que o apóstolo Pedro lá, bem resumidamente, mas com uma profundidade incrível, ele retrata lá qual que é o plano de Deus, né? Quando ele fala lá daquela introdução para os crentes, né, judeus dispersos, no 2 principalmente ele fala, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação de espírito, para a obediência, e a aspersão do sangue de Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Esse graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui, na verdade, ele mostra, na verdade, que o plano de Deus é nos levar ao pleno desfrute, né, das riquezas da Trindade, né? Só nessa palavra, nesse versículo 8, a gente pensa, mas é tão curtinho. No versículo 2, seis linhazinhas, meia linha ainda. Mas ali ele fala, desfruta. Se você desfruta, você tem graça e paz.
Em meio ao sofrimento, mesmo no sofrimento você vai ter alegria. A gente vê lá o apóstolo Paulo, Silas, mesmo no meio do sofrimento, louvavam e glorificavam o Senhor. Então, a questão, por exemplo, só isso daí a gente já poderia resumir, na verdade, a nossa vida cristã madura. Mesmo sendo co-participante do sofrimento de Cristo, para a publicização e para a expansão do Evangelho, né, mostra a nossa maturidade. E é isso que o Senhor pretende de nós, pelo menos Ele espera. Se nós nos ausentarmos desse comissionamento do Senhor, né, para Ele não tem problema, terá para nós. O Senhor vai levantar outros. Amém? E, bom, a gente pode ver também por uma questão didática, poderíamos assim separar essas sessões aqui da carta do apóstolo Pedro, pelo menos em 3 sessões. Isso daqui, eu confesso, não é intelecção do meu trabalho, não. Isso daqui foi do irmão Lee, né? Ele fez assim, mas achei que ficou bem didático. Então, nessa primeira sessão de Pedro, de 3 a 25, que a gente já leu, acho que é bastante, exaustão, os irmãos já elaboraram bastante, né? A gente percebe o zelo do apóstolo Pedro, né, em demonstrar que a graça de Deus, né, por 2 motivos, pela graça de Deus e também mediante a fé, a gente tem a salvação completa do Deus triuno, como a gente já viu até por esse versículo 2 anteriormente, né? Essa salvação, ela inclui, é completa porque inclui a regeneração do Pai, a redenção, né, propiciada pelo Filho, e depois da redenção, a santificação do Espírito, né? Isso no versículo 2 já vai repetindo e está lá explicando do 3 até o 25. E tem um resultado, tem uma lei aqui da causa e do efeito. O resultado dessa salvação completa é como resultado para nós, né? Tem uma maneira santa de viver e um amor fraternal, não fingido. A gente pode, né, como fraternal, uma coisa de irmãos, aí a gente pode tentar dar uma dourada na pílula, ter um amor, mas ainda não ser tão fraternal, né? Então, quer dizer, pode ser fraternal, mas não ser tão autêntico, né? Mas o Senhor trabalha isso em nós. Amém? Então, aqui a gente vê que o Senhor, mesmo nesse processo, digamos assim, de maturidade nossa, de desfrutar o Deus triuno, Ele tem uma causa, que é o próprio Deus, tem um meio, né, que é uma maneira santa de viver, e tem um fim, que é o amor fraternal. Então Ele quer tudo que tenhamos o próprio Deus triuno, completo, com todos os seus atributos divinos, para ter uma maneira santa e redundar, finalmente desaguar no amor fraternal. Amém? Isso é Filadélfia. Esse é o propósito de Deus que está assim no início da carta do apóstolo Pedro. Depois, mais para frente, né, no capítulo 2, que seria, podemos tratar como uma segunda sessão, né, o apóstolo Pedro trata do crescimento em vida e também dos resultados. Tem que ter um crescimento, mas o Senhor, como um bom agricultor, Ele quer o crescimento e também quer a colheita. E qual é o resultado disso, né? E também nós, como a planta, como a lavoura do Senhor, a gente precisa almejar ardentemente o leite, né, da palavra, a palavra pura, sem dolo, sem malícia, né? E é por meio desse leite, crianças sedentas e tal, é que nós crescemos. Nós não crescemos por uma educação humana, é boa também, né? Mas pegar o leite espiritual, a palavra, né, a comunhão com os irmãos, esse nos traz o verdadeiro crescimento, né? Porque dessa forma a gente é transformado e também edificado, né? Sempre aquela questão que a gente comenta lá. Tem um lado do edifício, né, crescimento para Deus, e como uma lavoura, crescimento, né, juntamente com os irmãos. Amém? E assim, dessa forma, transformado e edificado, a gente tenha a expressão de Deus, né? Aí aqui o Diniz falou na mensagem anterior. Aí nós somos verdadeiramente edificados como casa espiritual, que é o que trata principalmente o capítulo 2, né, de 1 a 10, que o Diniz deu bastante atenção na semana anterior, como casa espiritual. Amém? Depois, por fim, que essa é a que a gente nos interessa mais agora, a terceira parte,
que é do capítulo 2, de 11 para frente até 4:19. É a mais longa e refere-se à vida cristã, que é a coroação, a completação da nossa vida cristã madura, que é os sofrimentos, né? A gente vê aqui que são 2 capítulos, mais de 2 capítulos que tratam do sofrimento. O Senhor primeiramente falou assim, você quer a má notícia ou a boa notícia? Primeiro ele deu a boa notícia, né? A riqueza, a plenitude do Deus triuno, né? O Pai, o Filho, o Espírito, para depois o sofrimento. Porque sem o próprio Deus, primeiramente, nós faríamos uma obra própria, pela nossa própria paciência, pela nossa própria capacidade. Mas tudo isso a gente sabe que tem um limite, né? Mas quando você vive e depende de Deus, aí a sua obra é permanente. Aí sim, é ouro, prata e pedra preciosa. Amém? Então é isso que a gente vai tratar agora nessa mensagem. Assim, igual a Roseli fala assim, eu nunca dependi do Valquir, né? O princípio da independência. Num determinado a independência, ela é boa, depende de onde ela está calcada, num determinado. Se é como um caráter humano elevado, não tem problema nenhum. Eu entendo bem você, porque eu também, muitas vezes falo em casa, eu não dependo de ninguém, sou autônomo. Desde a minha infância eu também sempre procurei autonomia, porque eu vivia muito de dependência. Aliás, eu sempre falo, eu era o mais doentinho de casa, eu dependia mais, né, do que todos os outros irmãos. Então eu sempre lutei por essa autonomia e entendo. O duro que isso acaba se refletindo na nossa vida do dia a dia, essa independência. Eu tenho uma dificuldade e tenho muito orgulho de depender de alguém, de pedir um favor, né? E até para mensagem, se quer uma coisa que mais perto quer estar de ti, para mim um dos motivos que mais perto quer estar de ti, num determinado aspecto, quando eu vou fazer a mensagem. Se o irmão soubesse como isso me dá não digo um calafrio, mas uma ansiedade assim né, quando eu estou na mensagem, mas é uma ansiedade gostosa, quando depois a gente está aqui na frente, né, dos irmãos e tal, aí a gente sente verdadeiramente uma família. E a gente vai se acostumando, né, com essa família, com os acertos, os erros, irmãos. Me perdoam? Eu acho. Né, a gente vai ficando cada vez mais íntimo. Né? Vejo o caso lá do Celso lá. Ele também, né, muitas vezes pode ir lá, já ter o dinheiro, o financiamento, sei lá, vai trocar de casa, mas tem que depender do Senhor, porque é algo para toda a vida dele e da Márcia, né? E aí aparecem pessoas lá tal para ajudar. Não sei, vai morar perto da sogra pelo jeito, mas, né, eu não sei qual assim a alegria que ele está vendo, tanto a preocupação e na compra da casa, por isso, mas você vê que todas as coisas, né, colaboram para o bem daqueles que amam o Senhor. A gente tem certeza de que nisso o Celso, né, ele tem um amor assim, né, exemplar pelos irmãos e pelo Senhor. Amém? Mas vamos lá à questão do sofrimento. O sofrimento para nós, ela não deve ser deliberadamente procurada, mas se ela vem, estando com o Senhor, não há problema. Por quê? Porque nós temos a graça do Senhor. E a graça é uma coisa, é um aspecto fundamental no escrito de Paulo, de Pedro. Mesmo porque, de todos os apóstolos, mas de Pedro, sabe como que ele era, né? Independente, eu faço, eu aconteço. É um homem que experimentou muito da graça do Senhor. E essa também deve ser a nossa realidade, né? Porque é essa graça do Senhor, né, que Ele nos concede, é que nos capacita para suportar o sofrimento. Quando a gente suporta um sofrimento, como diz ali naqueles primeiros versículos que a gente leu lá, Pedro 20 e 21, às vezes a gente pode estar sofrendo porque a gente pisa na bola com algumas coisas, quer humana ou mesmo em aspecto divino. Mas e quando a gente sofre um sofrimento injusto? Né? Aí, se não for a graça de Deus, nada pode fazer suportar. Eu vejo assim, 2 exemplos, 2 pessoas, né, que eu vou usar de exemplo, primeiramente usar a mim, mas vou usar 2 pessoas próximas de mim, que eu sei que quando dá um probleminha, mas não é justo, porque uma pessoa que fala, tem um nome curada por Deus, pega e fala assim, mas aquela pessoa lá que é mensageira de Deus, né, tem o nome de mensageira de Deus, não faz isso, não lava a roupa ou não lava a cachorrinha, alguma coisa nesse sentido.
né? Rafaela, que é curada por Deus, e a Gabriela, que é mensageira de Deus, significa o nome delas. Então, tem aquela coisa da injustiça e fica jogando uma para a outra, né? E aí a gente fica vendo, quando a gente sofre essa injustiça, se não for a graça do Senhor, isso é uma coisa menor ainda, né? Mas se é uma questão como os apóstolos ou os próprios os cristãos primitivos sofreram, se não fosse a graça do Senhor, quem aguentaria tamanha perseguição? Esperamos, né, que cada um de nós possa escapar disso futuramente. Mas se ficarmos e tivermos que passar por isso, lembre-se sempre da graça do Senhor. Amém? Dado isso, né, nessa questão do sofrimento, que também é a questão do nosso viver. A vida cristã é uma questão, na verdade, de comportamento, dizem muitos pastores, né? O Hernandes, lá, o livro que eu li, ele fala muito dessa questão, que é principalmente comportamento. É a transformação da nossa pessoa, do nosso caráter, né? Para quê? Para ter uma expressão divina perfeita, não uma imitação, mas pelo menos uma semelhança da expressão de Deus. Então é isso que o Senhor nos quer transformar. E sofrimento, né, como naquela questão que na Bíblia fala do crisol, lá em, acho que é Provérbios, o Salmo, que a prata é testado, né, através do sofrimento, da fervura lá, do fogo. Assim também é para nós. Amém? E essa graça é o que nos motiva, primeiramente e interiormente. Como foi esses hinos, né? Se não fosse a graça do Senhor, que primeiramente dá o ponto de partida no nosso interior, nós não teríamos também essa expressão exterior. Então, o que está dentro de nós, né, reflete aquilo para fora. É que não o projetor, o que está lá reflete aqui fora. E nós também, se temos interiormente o Senhor, o nosso viver vai expressar o Senhor, né, e torna isso algo agradável, né, e também aceitável diante de Deus e provavelmente diante dos homens. Amém? Só que para nós sermos maduros, e nas questões assim de sofrimento em relação ao Senhor, nós precisamos ter uma coisa. Talvez não passar pelo sofrimento, mas ter a disposição para o sofrimento, se necessário. E o apóstolo Pedro até fala, se necessário. O irmão Dong falava muito, falou assim, se necessário. Mas cá entre nós, pela nossa vivência, esse se necessário foi uma bondade, né? Porque via de regra, dificilmente a gente vê um momento em que não é necessário. Pelo menos, talvez, né, assim, individualmente um ou outro, pode ser que talvez tenha menos, outro um pouco mais. Mas essa predisposição a gente precisa ter. Mas o sofrimento também, a disposição para o sofrimento pressupõe para esse cumprimento do sofrimento, de acordo com a vontade de Deus, né, pressupõe a obediência à verdade e à autoridade de Deus. Se você não está disposto ao sofrimento, predisposto à obediência e à submissão à autoridade de Deus, aí o seu sofrimento vai ser em vão, não vai ser um sofrimento para o propósito de Deus. Você vai sofrer quase como se fosse um ladrão. Quer ver? Hebreus 5:8. Foi esse que a gente leu? Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nós também, né? E às vezes a gente fala assim, eu vou me submeter à verdade, à autoridade da verdade e também da autoridade de Deus. Agora, aqui vem a parte difícil, hein? E a submissão às autoridades e instituições estabelecidas ou permitidas por Deus. Essa é a parte complicada, né? Eu, como sou funcionário público também, muitas vezes me submeter às autoridades assim, públicas, seculares, às vezes é meio difícil. Uma vez o juiz com quem eu trabalhei, ele me veio e falou isso há uns 20 anos atrás, que eu não me via dessa forma. Ele falou, Hélio, e não, a gente não está tocando em questão espiritual, não é nada, mas você sabe que você é uma autoridade, né? As certidões que você dá, as declarações que você faz é de uma autoridade do Estado. Não só do governo, que é A ou B, é do Estado que você está fazendo isso. Falei assim, aí aquilo já naquela época me mostrou assim, do ponto de vista, puxa, então eu também devo obediência em servi-los, e também aqueles a quem servir também devem respeito.
Eu acho um certo até quase um desrespeito quando muitas vezes você vai lá no INSS, bem que eles devem ouvir muita coisa, põe lá, desacata a autoridade, a servidor público, tal, pena de não sei quanto. Na verdade, eu acho aquilo meio chocante, né? Mas nós devemos essa, digamos, deferência também às autoridades humanas. Não vamos julgar aqui se elas são adequadas ou não, mas é importante o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo nesse aspecto, eles foram enfáticos nessa situação. Alguns ousam dizer, mas naquela época também com o Nero na cabeça deles, né, quem é que ia pegar e querer falar alguma coisa diferente? Não, não é por isso. É porque elas são ou estabelecidas ou permitidas pelo Senhor. Amém? Bom, agora também um outro aspecto. No início aqui o apóstolo Pedro falou essa questão da graça de Deus, parte boa. E depois, daí para frente, essa questão do sofrimento vem a parte dos nossos deveres. Então, como cidadãos aqui terrenal, a gente também tem a questão dos nossos direitos, no reino celestial também, como cidadão do celestial, nós também temos os nossos deveres. E esses deveres a gente pode cumprir mediante a graça, para ser, como falei antes, refletida, né, no mundo. De forma que isso aproxime as pessoas de Deus. Você vai ser o meio, você vai ser a ponte. Né? Você tem que ter, pelo seu viver, né, pela graça do Senhor, expressando a vida divina de tal forma que você seja uma carta viva, que você traga as pessoas pelo seu viver. Né? Isso já há 20, 30 anos a gente ouve isso, mas nunca é demais relembrar. Amém? E uma outra questão, o sofrimento também, mesmo que muitas vezes a gente não vê alguma assim, propósito para Deus, do ponto de vista nosso como é que o pessoal hoje em dia fala muito? Como protagonista, ela vai servir para você. Porque o sofrimento, né, ajuda a gente a vencer o pecado. Enquanto muitas vezes, ou na maior, regra geral acho que é assim, quando o ímpio sofre, ele endurece o coração. E mesmo nós, muitos cristãos também sofrem. E hoje em dia, na questão dos coaches, da gestão, o pessoal fala muito da questão da resiliência. Você aperta, volta, se aperta, volta. O sofrimento, do ponto de vista do Senhor, ele é para nos amadurecer, mas nos tornar resiliente como? Para amolecer o nosso coração, não ser um coração de pedra. Ser um coração macio, você aperta, ele volta. Se o nosso coração endurece, a gente sabe o que dá, né? Dá como diz, um piripaque aí no nosso coração e vamos embora. Como diria, vai ver o Jesus Cristo de pertinho. Talvez. Né? E outra função do sofrimento para nós, quando estamos imaturos, é para que na hora que a gente, como diz o pessoal, bate a água, ou naquela figura lá de, os irmãos me ajudem, aquele da água que vai batendo no joelho, foi de Ezequiel. Então, lá, quando chega aqui, fala, não, agora eu vou me jogar. Quando a dificuldade se lança mesmo, a gente fala, agora eu estou dependendo de Deus, aí você vai no abraço, vai boiar mesmo e depender do Senhor. O sofrimento, via de regra, nos faz perder a esperança do mundo. Né? A gente fala, estou nas mãos do Senhor. Então, é para nos desarmar e desmamar do mundo. Porque a gente fica na esperança, né, com a mamadeira das coisas do mundo. Eu confesso para você que, num determinado aspecto, eu fui para o serviço público, questão de estabilidade, era uma mamadeira mesmo, tipo, encontrar conforto e segurança. Falei assim, rico não vou ficar, mas emprego dificilmente eu vou perder. Né? Então, e na época, lá, quando a gente era adolescente, década de 70 e pouco, 80, desemprego era a regra, né? Então, assim, e a gente fica encontrando segurança no mundo. E a gente vê que hoje, segurança não tem nenhuma. A gente está numa época de transição em que, como dizem alguns, a única certeza é a mudança. E quando a única certeza é a mudança, quem é que tem segurança? Ninguém. Né? Então, a gente precisa mesmo estar nesse divisor de águas. E tem um pastor, William MacDonald, ele fala assim, ó, o cristão é confrontado com duas possibilidades, pecado ou sofrimento. Né? Se você vai para o sofrimento e sofre pelas coisas do Senhor,
É para você se afastar do pecado. Muitas vezes a gente vai e fala, não tem sofrimento, eu vou para o pecado, né? A menos que você for um blasfemo e tal, quem é que está lá no sofrimento lascado e vai ficar pensando em pecado? Dificilmente, né? Então, o sofrimento para nós, mesmo que ainda às vezes seja até um sofrimento não tão santo, tão divino, ainda é uma proteção para nós, né? Bom, pelo menos na minha sempre foi. Toda vez que às vezes na minha mente vinha alguma coisa meio ruinzinha, aparecia uma coisa assim que era um sofrimento. Rapaz, pensamento pecaminoso é a última coisa, a primeira coisa que ia embora e invocar o Senhor, clamar pelo Senhor é a primeira coisa que, né, a gente faz para nos aproximar de Deus. Amém? Na questão do evangélico, o que a gente está vendo hoje pelo mundo, né, nessa questão do ataque aos cristãos e em alguns casos vice-versa, a gente pega e faz uma escolha. Você vive como ímpio? Ou você vive como cristão, como um crente? Em muitos casos, por exemplo, nós aqui no Brasil, às vezes a gente vivendo como ímpio e tal, não sem aquele maldoso, não, levando a sua vida normalzinha, como qualquer cidadão, você muitas vezes não encontra perseguição. Mas se você escolhe, né, uma forma justa, piedosa, muitas vezes você vai sofrer na mão dos ímpios, né? Então, qual caminho a gente quer escolher? Essa é a nossa escolha. E se no mundo, profissionalmente ou qualquer outra forma, nós somos as nossas escolhas, a Rafaela sempre repetia muito isso para mim, né? Eu sempre ouvi isso dela, espero que ela ouça também o que eu falava também, né? Nós somos as nossas escolhas. Nós também devemos fazer essa escolha. Queremos sofrer como? Como ímpio? Ou às vezes não sofrer, não digo nem negar, só de não admitir que é cristão, ou se a gente sofre como cristão por pregar o evangelho. Essa é um divisor que a gente precisa tomar essa nossa decisão. Amém? Na verdade, o que a gente precisa num momento de como o mundo é hoje, a gente precisa declarar, na verdade, uma guerra ao pecado. Amém? Se a gente for conivente com o pecado, né, for licencioso com o pecado, com certeza a gente não vai estar fazendo o trabalho, né, que o Senhor quer que nós façamos. Lá em Efésios fala assim, que a gente deve tomar, Efésios 6, né, que a gente estudou bastante, que a gente deve tomar toda a armadura de Deus, que é uma armadura espiritual, para ir nessa guerra, nesse combate. E as nossas armas assim, não são carnais, mas poderosas em Deus para anularmos sofisma, destruirmos fortaleza e levarmos todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Lá está em 2 Coríntios 10. Amém? E por que a gente tem que pegar nessa questão do pecado, ser inimigo do pecado? Se nós amamos verdadeiramente o Senhor, e naquele hino que nós cantamos lá, que o Senhor na cruz demonstrou a sua obediência ao propósito do Pai, sofreu por um pecado injusto que não era dele, que era nosso. Caramba, toda vez que nós somos assediados de pecado e nós sucumbimos e praticamos o pecado ou somos coniventes com o pecado, o que a gente acha que a gente está fazendo? Levando novamente, por um determinado aspecto, Cristo na cruz novamente. Se nós amamos o nosso Senhor, nós não podemos ter parte nenhuma com o pecado, né, e nem ser amigos do pecado. Um pregador falava o seguinte: se fosse uma pessoa que tivesse matado seu filho, você ia lá pegar e chamar a pessoa para pegar, sente-se aqui, está muito bem. Uma pessoa que criou tamanho prejuízo, tamanha afronta ao seu filho, jamais faria isso, né? Muitas mães lá, você vê aquela novela lá, Amor de Mãe, lá, tal, lá, o filho muitas vezes é um traste, ainda assim ela vai lá. Imagina um justo perfeito. E o Senhor muitas vezes pode até ser justo perfeito também, assim, aos olhos humanos. Se alguém faz isso, você vai lá pegar e falar, vem aqui e tal, faz. Não, assim, uma figura ainda pobre, não dá para comparar ao Deus Pai em relação à morte do seu filho. Mas nós não podemos fazer isso. Se nós somos coniventes com o pecado, e vamos falar, eu não vou pegar esse purismo todo, eu não sou. Tem hora que eu ajoelho para o pecado. Talvez não um pecado grosseiro,
Mas a gente sempre tem que ter isso em mente, de sermos depurados, refinados como o ouro e a prata, para que o menor pecado, né, a gente comece a ser não só limpos, mas puros. Limpo, talvez já seja um bom padrão, mas puro, né, muito melhor. É o desejo de Deus para a nossa vida e para o nosso viver. E para isso a gente precisa conhecer a vontade de Deus. Amém? Aqui um escritor fala assim: resistir ao pecado nos possibilita conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus não é um fardo sobre nós. Ao contrário, torna o nosso fardo leve. O pecado decorre dos desejos humanos perversos em contraste com a vontade de Deus. O cristão não pode seguir a ambos. Precisamos fazer uma escolha, irmãos. Irmãos, eu acho que eu vou terminar por aqui, né, porque o restante do que eu ia falar aqui também vai falar sobre essa questão do sofrimento e tal, alguma coisa, mas seria um pouquinho mais do mesmo. Nunca seria demais, mas também... Isso é uma frase que eu gostei, que é bem pedagógico. O sofrimento vem para nos provar, não para destruir. Pelo menos o sofrimento pelas coisas do Senhor. O diabo tenta, Deus prova. O diabo tenta para nos destruir, Deus prova para nos purificar. Tem um pregador, né, o Simon Kistemaker, ele fala o seguinte: os cristãos devem entender que Deus deseja separar a verdadeira fé daquela que é mera imitação. E usa o instrumento do sofrimento para alcançar esse propósito. Ele vem separar o joio do trigo. Né? Você vê aqui, os princípios do Senhor seguem uma linha, digamos, de ouro, mas também uma linha vermelha, né, produzida pelo sangue de Cristo, que percorre toda a Bíblia e todo o nosso viver. Né? O sangue, essa linha de vermelha, de sangue do Senhor para a nossa remissão, e a linha de ouro, né, mostrando que Deus quer levar o nosso viver com uma expressão santa, né, divina. Amém?